vou trazer alguns números aqui sobre a representatividade feminina em algumas esferas, tá? Ó, por exemplo, em Maringá, nós temos aqui a vereadora Ana Lúcia, são 2 vereadoras no universo somado aí 15, então mais 13 vereadores. Então, uma representatividade que você pode perceber bastante baixa. Ó, deputadas estaduais, são 10 deputadas no universo de 43 deputados. Então, somando a isso, nós vamos aí para 53 deputados no Paraná. As mulheres deputadas no Paraná são Maria Vitória, talvez você nem saiba o nome de todas elas, porque a gente, de fato, desconhece até os nossos representantes. Então, Maria Vitória, Cristina Silvestre, Ana Júlia, Mara Lima, Cloara Pinheiro, Flávia Franciscrini, Luciana Rafaim, Mabel Canto, Márcio Sulac e Marli Paulino. Essas são as nossas deputadas estaduais. Aí, no universo de 26 deputados federais pelo Paraná, apenas 4 deputadas. Gleice Hoffmann, Carol D'Artora, Leandre e Luísa Canziani. Essas nossas deputadas federais. Aí no Brasil, são 673 prefeitas num universo de 5.570 municípios. É um número bastante reduzido também de prefeitas. A eleição de 2022 terminou com apenas 2 mulheres eleitas governadoras. Fátima Bezerra, que foi eleita lá no Rio Grande do Norte, e também Raquel Lira, que é governadora de Pernambuco. Em qual universo? 27 possibilidades. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Temos apenas 2 governadoras. E aí, no mês de maio desse ano, essa é uma informação para a gente trazer aqui para a Prefeitura Municipal de Maringá. E aí eu vou começar com a secretária Alexandra, para a gente traçar aqui, nesse tema, só um tweet. O primeiro escalão do prefeito Ulisses Maia alcançou quase 50% do número de secretários aí mulheres. Então, um secretariado bastante feminino. Aí, as secretárias aqui de Maringá: Maria da Penha, Sandra Jacovós, Patrícia Parra, Alexandre Staldi, que está aqui com a gente, Nayara Caruso, Maria Lígia, Bruna Barroca, Ana Nery, Cintia Amboni, Ariane Luiz, Jocelei Tozeto, Terezinha Pereira, Juliane Kerkhoff e Amália Regina. Secretária, este universo político, de fato, é um universo bastante restrito às mulheres. Isso aqui são dados, a gente não está trazendo aqui nenhuma ilação. Então, nas prefeituras, nas câmaras legislativas, em todos os aspectos, são poucas mulheres. Me parece que uma exceção no secretário do prefeito Ulisses Maia. Aí, num tweet, eu vou com você. É muito gratificante poder fazer parte, inclusive, tanto dessa manhã quanto dessa gestão, por conta da equidade que nos é proporcionada. Você percebe que nós estamos sendo caladas, e caladas diariamente, quando um programa de rádio é criticado por colocar só mulheres na bancada e discutir pautas femininas. E dentro de uma gestão, você só consegue pensar em pautas femininas quando você tem mulheres pensando, porque somos nós que sabemos quais são as nossas necessidades, qual é o nosso olhar sobre determinadas situações, e realmente é muito gostoso poder estar numa mesa, nas reuniões que todos sabem, nós fazemos reuniões de gestão semanalmente, em que homens e mulheres discutem pautas relevantes para a cidade, para a sociedade, em posição de igualdade. Porque seria interessante... Claro que nem todos os homens que estão na gestão e nem todos os homens secretários concordam e gostam de ouvir a nossa opinião sobre tudo, mas dentro da gestão nós temos possibilidade e nós temos voz e nós temos respeito no sentido de proporcionar políticas públicas e levantar quais são as pautas femininas. Isso é muito relevante para a mudança que nós esperamos dentro da sociedade. Professora Ana Lúcia, eu vou com a senhora agora. A senhora é uma pessoa que já milita nessa situação de inclusão feminina, mas os números demonstram para a gente claramente que as mulheres ou são tolhidas ou não querem. Qual que é a visão da senhora sobre isso aqui? Falta oportunidade, porque, por exemplo, quando nós nos deparamos, né, com a continuidade desse problema histórico. As mulheres não ocupam espaço de poder de decisão no Brasil desde sempre e continuam a não ocupar. Então, nós idealizamos o movimento Mais Mulheres no Poder. Aliás, todos os então candidatos a prefeito assinaram uma carta de compromisso que, se fossem eleitos, garantiriam paridade de gênero no seu secretariado, nos cargos de primeiro escalão, de sua indicação.
E o prefeito Ulisses Maia, inclusive, se comprometeu, nos chamou lá logo no primeiro mês, né, depois da sua reeleição, ele não tinha nem ainda assumido o segundo mandato, e disse que, de fato, iria cumprir aquilo que ele prometera, com que ele se comprometera, e iria colocar metade do secretariado dele mulheres, e nos pediu 2 anos para isso, que ele falou que não é fácil. E ele realmente já logo de cara colocou várias secretárias, mas chegou a um momento... Aliás, daqui a pouco nós vamos ter mais mulheres do que homens no secretariado, assim que a próxima secretária assumir. Então, isso é fundamental, porque as mulheres, às vezes, tem um senso comum que diz que as mulheres não querem ser candidatas. Não é verdade. Elas não estão em espaços em que elas constroem base, constroem o conhecimento do seu próprio nome. Quando elas ocupam cargos de poder, de decisão, que lhes dá visibilidade, elas vão, sim, podem ser candidatas e vão nas mesmas condições que homens, né? Não nas condições em que a cultura política tem colocado a mulher, que é só para preencher a proporcionalidade de gênero nas chapas, que é isso que a gente tem visto. É 30% de gênero, que poderia ser inverso, inclusive. Posso fazer uma chapa com 70% de mulheres e 30% de homens. Isso está garantido pela lei. Então, é fundamental, é muito importante que, de fato, a representatividade populacional comece a ser expressa, né? Ela começa a se expressar também nos espaços de poder, né? E aí vamos lá, o Movimento Mais Mulheres continua. A nossa luta agora é realmente que uma bancada de mulheres seja eleita, né? E tem uma grande janela de oportunidade agora com o aumento das cadeiras, porque a gente sabe que é difícil o vereador que está não se reeleger, então tem menos oportunidade. Agora não. Maringá tem 8 cadeiras a mais e nós temos a grande oportunidade de eleger mulheres. E, para isso, né, nós estamos incentivando as mulheres a vir para as chapas. É o momento, até 6 de abril, 7 de abril, de se filiar a um partido e de ser candidato e ocupar, sim, essas cadeiras. Porque só dessa forma, só para fechar, Paulo, só dessa forma, por exemplo, quando eu me deparei com a questão da violência sexual dentro dos consultórios, eu aprovei a Lei Ordinária 11.652, de 23, que garante a todas as mulheres de Maringá o direito à presença de um acompanhante em todos os procedimentos que tenha sedação total ou parcial. Então, qualquer mulher hoje que vai fazer um procedimento, ela vai dizer, não, mas tem a Lei 11.652, de Maringá, que me dá o direito de ter Maria Lúcia como minha acompanhante, o acompanhante que a mulher indicar. Então, é por aí, né? É assim mesmo que a gente vai garantindo a representatividade. Kellen, vou com você. O número de representantes femininas, de fato, muito baixo em todo o país, em todas as esferas. Qual a sua percepção sobre isso e de como mudar isso? Veja só, Paulo, nós estamos falando de um Brasil que a mulher, até 1932, não tinha representatividade nenhuma, ela não podia nem votar. Primeira mulher a votar e a ser eleita foi em 1927, na realidade, no Rio Grande do Norte, que já é pioneiro, inclusive governadora eleita, Rio Grande do Norte. E em 1932 as mulheres tiveram voz ativa para poder votar. Em 1965 somente que realmente foi conhecido esse direito constitucionalmente, mudando o Código Civil e tudo mais. Então nós estamos falando de uma história muito recente. Nós temos um histórico da mulher na política muito recente, que precisa ser mudado. Dados, inclusive, de uma reportagem no próprio site do TSE, dessa semana, em comemoração ao Dia da Mulher, 33% de mulheres dos partidos, 33% são mulheres que se candidatam. Apenas 15% se elegem. Então, nós temos pouquíssima representatividade das mulheres nos partidos políticos. Muitos partidos usavam, atualmente está mudando, graças a políticas públicas, usavam as mulheres somente como até para preencher o... exatamente. Exatamente. E atualmente não, as mulheres estão conseguindo. Então, nós mulheres precisamos também nos expor. A mulher também precisa tomar o seu lugar. Isso não é ter o papel de vítima, falar o homem não me dá o lugar. Não, a mulher também precisa tomar o seu lugar, se expor. Muitas vezes a própria mulher não quer se expor e acaba não tomando o seu lugar. Não é uma questão de homem ou mulher. É uma questão de que nós todos queremos essa equidade. Se nós queremos essa equidade, tanto o homem quanto as mulheres vão lutar pelos direitos e pelo que eu acredito ser verdade, pelos
que eu acredito que deva ser defendido. Então, é isso que eu penso. Concordo com a professora. Temos que nos filiar. As mulheres precisam ter voz. Como que eu vou ter voz? Eu vou ter voz, a mulher vai ter voz mudando política pública, mudando a educação. Então, é dessa forma, Paulo. Eu vou agora com a Maria Lúcia Volpato, ela é a primeira dama lá em Sarandi. Eu sei que ela é envolvida muito nos bastidores da política, mas, de fato, qual a tua visão sobre esse cenário do envolvimento? Eu não digo envolvimento mais, né? Pelo que vocês estão me falando aqui, eu não vou mais usar essa expressão. A representatividade é baixa, apesar de o coração querer. E por que não acontece? Eu acredito que um pouco de insegurança da mulher, por enquanto, apesar de ter mudado muito a realidade, né? Hoje a gente está numa realidade que, olha, Maringá, que modelo, que beleza, que exemplo, as mulheres participando da administração pública, conhecendo de perto esse papel, onde antigamente não tinha essa oportunidade. Hoje está tendo essa oportunidade, só que ainda é um pouco inseguro ainda para nós. Por quê? Porque as mulheres não se põem, muitas vezes. Temos a oportunidade aí de ser candidatas e muitas vezes nem filiada ao partido a gente está. Então, assim, até eu queria aproveitar a oportunidade e aproveitar esse momento que esse ano tem eleição para prefeita, vereadoras, né? Assim, de modo geral, o cenário político desse ano, a eleição. Então, que venham, que as mulheres se candidatem, que se filiem, venham aos partidos, procure, vê qual partido que te agrada, qual que é o melhor cenário, quem você acha que merece o teu trabalho, porque nosso trabalho não é inferior ao trabalho dos homens de forma alguma, muito pelo contrário. São as mulheres que sustentam esse país, esse mundo nosso. Quanto sofrimento teve para as mulheres chegar onde está chegando hoje. A mudança foi muito boa, mas ainda não está completa, precisa de muita coisa ainda para mudar. Então, assim, eu acredito que se as mulheres se colocarem, olha que maravilha, se pudesse ser 50% representado por homens e mulheres, apesar de ser apenas 30%, que diz a lei, 30%, mas assim, tanto faz homem ou mulher, né? Não é que seja só mulheres, né? Mas falta as mulheres para colocar os seus nomes, estarem filiadas. Muitas delas, às vezes, até quer ser candidatas, mas não sabe que tem que filiar um partido, que existe uma burocracia. E, assim, eu parabenizo quem participa, a professora está aqui, que já está no segundo mandato, né? Primeiro mandato, já vai para o segundo mandato. Então, amém. Precisa de outras mulheres apoiar e acreditar. E nós temos condições para isso, para fazer mais e melhor. Porque a dona de casa, a mulher trabalhadora, não importa de qual segmento seja, tem um comprometimento, uma seriedade e um amor que é nosso, é das mulheres mesmo. Esse amor que a gente tem, que vocês também nos dão, mas que não é igual. É um amor de mãe, de criadora, de protetora e que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E por que não estar na política? Pamela, você para arrematar essa questão da representatividade. No Twitch também. Até o Daniel, nosso companheiro aqui de programa, colocou o prédio onde eu moro, a síndica é uma mulher muito competente. Lembrei de minha mamãe, que também foi síndica do condomínio Aracaju. Um abraço para minha mamãe, Nice Bussolin. E é nessas pequenas coisas que começa a representatividade da mulher. Se a gente parar para pensar, se candidatando a ser uma síndica, mostrando o trabalho, fazendo essa conversa. E eu gostei muito, aproveitar aqui a presença da secretária e da vereadora Ana Lúcia, dessa questão da gestão atual aqui da prefeitura, buscar mulheres para preencher ali as secretarias e até desse prazo que foi falado de 2 anos. Por quê? Às vezes, realmente, a gente vê o que a Kelly falou. Vou preencher aqui, vou pegar fulano e colocar aqui para preencher. Não, né? Esses 2 anos é para quê? Justamente procurar as pessoas de destaque nessa área, não simplesmente para bater uma cota ou para fazer bonito, né? Certamente foi essa a intenção, chamar pessoas que de fato iam mostrar um trabalho positivo e aí até nessa situação espelhando outras mulheres, né? E incentivando que outras mulheres participem, porque também o que eu vejo, assim, às vezes,
hoje na política, e eu já participei, né? Então eu tenho um certo, como é que diz, lugar de fala para dizer, é que muitos partidos às vezes buscam simplesmente preencher aqueles 30%, preenchendo, mas de forma totalmente ali vazia, digamos assim, né? E muitas mulheres acabam topando isso, e talvez não seja tão positivo. Então, assim, o que eu gosto de ver é essa mudança, né? Mulheres que de fato querem participar e querem colocar o seu posicionamento, e eu penso que é assim que nós vamos incentivar cada vez mais uma representatividade e participação maior.